Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, 33º domingo do tempo comum. Chegamos quase ao final do conhecido ano litúrgico. Próximo domingo encerraremos mais um ano litúrgico. Te convido a começar o seu dia mais uma vez na presença amorosa de Deus. Deus que nos ama, Deus que quer nos salvar. Comece, portanto, este momento olhando para dentro de você, colocando sua consciência na sua respiração, sentindo encher e esvaziar sua barriga, sua região diafragmal, deixando seu corpo ficar leve, sua mente ficar sempre mais leve e harmônica. Mais uma vez, inspire e acolha em ti esta presença confortadora e libertadora que é Deus. Meditemos os textos da liturgia da palavra deste domingo, que começa com a leitura primeira do livro de Daniel, capítulo 12, versículo de 1 ao 3. E aqui eu destaco três coisas. A primeira é a providência de Deus diante de uma comunidade de pessoas ameaçadas. Deus envia seu anjo, o Miguel levantará, o grande príncipe, e virá defender o povo, o meu povo. Deus aqui é aquele que toma a iniciativa, é aquele que envia os seus a si. É aquele que está preocupado em salvar o seu povo e fazer com que estes experimente aquilo que cultivaram. Se cultivar o amor, a sabedoria, eis que isto irão cultivar, irão vivenciar na presença de Deus. A segunda coisa, o texto relata o momento, a situação, o contexto em que este povo vivia, e ali mostra um povo que vivia em um tempo de angústia, como nunca houve até então. E começaram a existir nações. Mas a preocupação de Deus aqui é sempre salvar o povo. E aí mostra o terceiro momento, quando diz quem são aqueles que serão os eleitos, serão salvos. E mostra que aqueles que tiverem sido sábios, brilharão como o firmamento. Os que tiverem ensinado aos homens o caminho da virtude, estes brilharão. Claro que aqui nós temos em Daniel, chamado Pequeno Apocalíptico, onde tem toda uma linguagem apocalíptica, que é uma linguagem de esperança. Diante do caos em que as pessoas viviam, Deus então se manifesta, alimentando e enviando a este povo palavra de esperança, de conforto. Era tudo aquilo que este povo necessitava. Por isso o anjo de Deus vem não para condenar, mas para trazer sinal de esperança a este povo. O texto do Evangelho é Marcos, capítulo 13, versículos 24 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória.
Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, temos aqui também um pequeno texto apocalíptico, segundo Marcos. O contexto histórico deste evangelho, quando é escrito, é o contexto do Império Romano, portanto, de uma forte perseguição à Igreja de Deus. E Marcos tem o objetivo de dar resposta a toda esta perseguição. Mostrar aqui o interesse de Deus, que mais uma vez é fazer com que seu povo sejam salvos, fazer com que esta comunidade não seja dispersada, mas sim viva em plena unidade. E aqui nós podemos ver de uma maneira geral este Deus que vem não para julgar o seu povo, mas para reunir o seu povo. Este é o grande desejo de Deus, que é reunir. Reunirão os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. E assim nós podemos pincelar esse texto em 3 pequenas partes. A primeira parte mostra essa destruição do império, e aqui o império ele é apresentado a partir dessas imagens dos planetas, e começa dizendo, depois da grande tribulação o sol vai escurecer, a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Tudo isso será a maneira como eram identificados os poderosos dos tempos de Jesus. Ou seja, os imperadores eram tidos como estes que eram comparados aos astros do céu. E são esses astros do céu, portanto, que o evangelista usa como figura de linguagem para falar destes poderosos e dizer que eles sim, depois desse sofrimento todo, eles serão abalados. Ou seja, serão derrubados, o sol vai escurecer, a lua não mais vai brilhar e as estrelas começarão a cair do céu e as forças serão, portanto, abaladas. Sim, o profeta está falando aqui não do céu, não do sol, da lua, está falando dos imperadores, está falando dos poderosos que aniquilavam, que perseguiam a igreja. O templo de Jerusalém ainda não tinha sido destruído. E eis que ele fala também desse contexto aqui da última destruição do templo de Jerusalém. Portanto, percebe-se aqui que a preocupação de Deus é aniquilar aqueles que perseguem a igreja de Deus, o povo de Deus, e salvar, resgatar os seus. Por isso diz o texto no final da primeira parte, que Ele mesmo, Deus, enviará os anjos aos 4 cantos da terra, para reunir os eleitos de Deus de uma extremidade à outra. Perceba o texto, o verbo reunir. Não é julgar, é reunir. Reunir significa colocar em um só lugar e ter como cabeça, como mestre, o próprio Deus. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai gerenciar esta sua comunidade. Portanto, Deus não julga, Deus reúne,
Deus ama. É isso que Marcos deixa muito claro. A segunda parte do texto fala desta comparação, desta iminência da vinda do Filho de Deus, comparando a natureza, esta parábola da figueira, quando vê, diz o texto, que os ramos da figueira ficam verdes e as folhas começam a brotar, logo sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas citadas na primeira parte, logo sabeis que o Filho do Homem está próximo à porta. E aqui faz referência a esta escatologia que é a vinda do Filho de Deus. A segunda parte do texto mostra, a terceira melhor, mostra aqui que Deus está sempre colocando como norte para os seus filhos a palavra de Deus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. É a palavra de Deus que deve ser o norte para cada um de nós. E é nesta palavra que nós experimentaremos este amor, esta comunhão que Deus aqui promete neste Evangelho. E quando nós estamos focados na palavra de Deus, que é esta luz em nossa vida, não iremos nos preocupar com hora determinada de que virá o Filho de Deus, a escatologia. Não. A esta hora pertence apenas a Deus, não a nós. Por isso a nossa preocupação não é o dia, o momento da vinda do Filho de Deus, mas a nossa preocupação deve ser em viver agora esta palavra, porque ela é que é o norte da nossa vida. Termino com aquilo que diz a carta aos Hebreus, na leitura segunda, Hebreus 10, de 1 a 14 e 18, onde mostra o Cristo como este que se oferece uma vez por toda para nos eliminar, salvar dos nossos pecados. Diferente dos sacerdotes que se ofereciam todos os meses, todos os anos no templo, Jesus não. Se ofereceu uma única vez, uma única oferenda. E assim, nessa única oferenda, nos lavou e nos levou à perfeição definitiva, à santidade completa. E ali, portanto, o perdão de Deus acontece uma vez por toda. Diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, que todas as vezes que pecava, precisava ir ao templo fazer tais oferendas, Deus se ofereceu Jesus uma vez por todas, e ali aconteceu, portanto, o perdão definitivo. Rezemos e deixemos que esta beleza de Deus, este preocupar de Deus em nos salvar, em nos resgatar do submundo do pecado e nos levar à vida plena, que esta certeza possa nos conduzir cada dia e assim tenhamos como foco, nesse penúltimo domingo do tempo comum, a palavra de Deus. Ela que deve nos conduzir e nos levar em direção à comunhão tão sonhada e desejada por Deus. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.